Artigo 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto, e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópia às partes. Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Artigo 625-F. As comissões de conciliação prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida no último dia do prazo a declaração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 625-D. Artigo 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no artigo 625-F. Artigo 625-H. Aplicam-se aos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas neste título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua Constituição. Título 7. Das penalidades e do processo administrativo. Capítulo 1. Da fiscalização, da autuação e da imposição de multas. Artigo 626. Incumbe às autoridades competentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a fiscalização do cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo único. Compete exclusivamente aos auditores fiscais do trabalho a fiscalização a que se refere este artigo, na forma estabelecida nas instruções normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Artigo 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização observará o critério de dupla visita nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando ocorrer promulgação ou edição de novas leis, regulamentos ou instruções normativas, durante o prazo de 180 dias, contado da data de vigência das novas disposições normativas. Inciso 2. Quando se tratar de primeira inspeção em estabelecimentos ou locais de trabalho recentemente inaugurados, no prazo de 180 dias, contado da data de seu efetivo funcionamento. Inciso 3. Quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até 20 trabalhadores. Inciso 4. Quando se tratar de infrações e preceitos legais ou a regulamentações sobre segurança e saúde do trabalhador em gradação leve, conforme regulamento editado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Inciso 5. Quando se tratar de visitas técnicas de instrução previamente agendadas com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. O critério de dupla visita deverá ser aferido para cada item expressamente notificado por auditor fiscal do trabalho em inspeção anterior, presencial ou remota, hipótese em que deverá haver, no mínimo, 90 dias entre as inspeções para que seja possível a emissão de auto de infração.
Parágrafo 2º. O benefício da dupla visita não será aplicado para as infrações de falta de registro de empregado em carteira de trabalho e previdência social, atraso no pagamento de salário ou de FGTS reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, nem nas hipóteses em que restar configurado acidente de trabalho fatal, trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. Parágrafo 3º. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o critério de dupla visita atenderá ao disposto no parágrafo 1º do artigo 55. Parágrafo 4º. A inobservância ao critério de dupla visita implicará nulidade do auto de infração lavrado, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. Artigo 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para ação fiscal, com o objetivo de fornecer orientações sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e sobre a prevenção e o saneamento de infrações à legislação por meio de termo de compromisso com eficácia de título executivo extrajudicial, na forma a ser disciplinada pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. Os termos de ajustamento de conduta e os termos de compromisso em matéria trabalhista terão prazo máximo de 2 anos, renovável por igual período, desde que fundamentado por relatório técnico, e deverão ter suas penalidades atreladas aos valores das infrações contidas nesta consolidação, em legislação esparsa trabalhista, hipótese em que caberá, em caso de descumprimento, a elevação das penalidades que forem infringidas 3 vezes. Parágrafo 2º. A empresa, em nenhuma hipótese, poderá ser obrigada a firmar 2 acordos extrajudiciais, seja termo de compromisso, seja termo de ajustamento de conduta, seja outro instrumento equivalente, com base na mesma infração à legislação trabalhista. Artigo 627-B. O planejamento de ações de inspeção do trabalho deverá contemplar a elaboração de projetos especiais de fiscalização setorial para a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e irregularidades trabalhistas a partir da análise dos dados de acidentalidade e adoecimento ocupacionais e do mercado de trabalho, conforme estabelecido em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. Caso detectados irregularidades reiteradas ou elevados níveis de acidentalidade ou adoecimentos ocupacionais em determinado setor econômico ou região geográfica, o planejamento da inspeção do trabalho deverá incluir ações coletivas de prevenção e saneamento das irregularidades, com a possibilidade de participação de outros órgãos públicos e entidades representativas de empregadores e de trabalhadores. Parágrafo 2º. Não caberá lavratura de auto de infração no âmbito das ações coletivas de prevenção prevista neste artigo. Artigo 628. Salvo quanto ao disposto no artigo 627, 627-A e artigo 627-B, toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, à lavratura de auto de infração. Parágrafo 3º. Comprovada a má-fé do agente de inspeção, ele responderá por falta grave no cumprimento do dever e ficará passível
desde logo a aplicação da pena de suspensão de até 30 dias, hipótese em que será instaurado obrigatoriamente inquérito administrativo, em caso de reincidência. Parágrafo 4º. A lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexistentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constituem falta grave, punível na forma do parágrafo 3º.